Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Espero que todos tenham tendo aí uma semana abençoada. Hoje é domingo, né? Dia 7, se não me falha a memória. E a gente está aqui mais uma vez falando de Deus. Amém por causa disso. Eu estou conseguindo fazer lives dia sim, dia não. Então, isso já está sendo vitória aqui. E eu pretendo, né, estabelecer aí dias específicos para a gente estar falando de Jesus. As lives, galera, eu sei que algumas pessoas já estão assistindo na retransmissão, né? Até me surpreendi porque está tendo mais gente do que eu esperava que tivesse, em torno de 30, 60 pessoas assistindo mesmo. Isso é muito bacana. Eu estou colocando também no, no YouTube, para quem quiser assistir e tudo mais, né? Olá para quem está entrando, olá Zeca, Cíntia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E como eu já disse, né, mudamos aqui bastante a forma de começar a live. Antes eu começava, dava um maior tempão para começar a falar os assuntos, agora não. Eu estou vindo e estou falando de uma vez só, que assim, quem for assistir na retransmissão também já assiste de uma vez só, já chega, já entra no papo, não precisamos ficar, né, enrolando. Então, eu acho que está sendo bacana, né? Começar assim, começar já na vara, começar na palavra de uma vez só. Eu vim falar aqui mais uma vez da palavra de Deus. Acho que quando eu começar a falar de outro tema, as coisas vão começar a ficar complicadas pro meu lado. Está em Mateus, capítulo 24, no verso 12. Tudo bem? Eu vou ler o que está escrito aqui e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então a gente ouve muito isso, falando que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Porém, o motivo do amor de muitos se esfriar está ao longo do capítulo 24 de Mateus, na nossa leitura. Então, quando a gente começa, se nós começássemos aqui no verso 10, ou versículo 10, como vocês preferirem, está escrito o seguinte: naquele tempo, muitos, olha só, muitas nações por minha causa sofrerão. Opa, eu li errado, desculpa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Veja bem, então a gente está lendo aqui Jesus falando, dando uma profecia, ele está falando de algo que irá acontecer. Ele diz aqui, enganarão a muitos, ou seja, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Não é como se pudesse não acontecer, não, isso vai acontecer. Isso daqui já está sendo revelado para nós, isso daqui já é algo que irá acontecer. Irão surgir falsos profetas, irão enganar a muitos. E por causa disso, irá aumentar a maldade. Então, quando nós vemos aqui o capítulo 24 de Mateus, Jesus diz que muitas coisas vão acontecer, entre essas muitas coisas, falsos profetas irão surgir, falsos homens e mulheres de Deus irão surgir, irão pregar a palavra, irão enganar a muitos, porque são falsos profetas. E ao decorrer da palavra de Deus, nós vemos aqui características dos falsos profetas na nossa geração. O que o falso profeta faz? Quando a gente vai lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2, está Paulo dizendo o seguinte: pregue a palavra, insta, ou seja, corrija a tempo e a fora de tempo, pois haverão dias em que não suportarão a sã doutrina, e como se tivessem coceira nos ouvidos, se voltarão aos falsos mestres. Então, quando nós vemos essa declaração de Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 2 ao 5, nós entendemos que, já estão falando aí também de falsos profetas, entendemos que as pessoas se voltam aos falsos profetas porque elas não estão aguentando algo, elas não estão suportando algo. E que algo é esse? Que Paulo fala lá em 2 Timóteo, a santa doutrina.
Então vamos lá. Paulo está falando que, por não suportarem a santa doutrina, se voltarão aos mestres. Mas tem uma coisa que é engraçado aqui. Como isso pode fazer com que o amor de muitos se esfrie? Como se eu estou indo agora, eu vou fazer parte de um ministério e eu sei que tem ali um falso profeta, porque é um homem ou uma mulher que só prega, só fala as coisas que convém, não fala das coisas de Deus, só fala das coisas desse mundo, mas não fala do outro mundo, não fala daquilo que espera por nós. É aquela pessoa que diz que quanto mais eu dar, mais ele receber nessa vida, mas não fala da outra vida. Por quê? Porque a vida eterna, a vida com Cristo, tudo aquilo que nós lemos em Apocalipse capítulo 22, se vocês não leram, se tem alguém que não leu, leia. Se a gente ler ali Apocalipse capítulo 22, a gente vai ver ali o resumo de onde nós iremos estar. Aquilo não é chamativo, por quê e para quem? Porque está falando da morte nessa vida. Está falando do que vem depois. Mas o agora é muito chamativo. Porque Jesus afirma com tanta seriedade, de uma forma tão incisiva, que aquele que lutar pela própria vida a perderá. Porque os interesses que nós temos nessa vida, e nessa vida rápida, curta, tudo que nós temos e queremos e conquistamos são desejos nossos. São coisas que para a gente parece fazer muito sentido. Para mim faz muito sentido eu casar, eu morar de aluguel para juntar dinheiro, comprar uma casa própria, ter filhos, conquistar tudo que eu consiga conquistar, trabalhar para ter tudo que eu posso ter e morrer. Para mim isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. E para os outros também faz muito sentido. Para qualquer um que estiver ouvindo essa live agora, isso faz muito sentido. Mas não deveria. Porque Jesus diz que aquele que viver a própria vida, aquele que viver por si mesmo. E, gente, quando a gente fala por si, a gente também está falando pelo próximo. Se eu viver pela minha esposa, se eu viver pelo meu filho, se eu viver pelos meus animais de estimação, se eu viver pelas pessoas ao redor, se eu viver pelo meu vizinho, é isso que os filósofos dizem, né? Os filósofos dessa geração, os grandes filósofos, os grandes homens sábios, dizem que a mensagem que Jesus deu é que nós devemos viver para o próximo. Essa não foi a mensagem de Jesus. Essa foi a segunda mensagem de Jesus. Essa foi a coisa que Jesus colocou como segundo lugar. O que Jesus falou que era muito mais importante do que viver pelo próximo e viver por si mesmo? Viver para Deus. Quando perguntam a Jesus qual é o mandamento mais importante, quando Nicodemos faz essa pergunta para ele, ele diz: quais são os mandamentos mais importantes? E ele diz: amar a Deus com todo amor, toda intensidade. E em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas espera aí, o que vem primeiro? Amar a Deus com todo amor, com toda intensidade. Porque se eu não amo a Deus com todo amor, em toda intensidade, tudo que eu faço, tudo que vim depois disso é inútil. Não importa o quão bem você acha que faz as outras pessoas, não faz. Porque o único bem que pode existir é a palavra de Deus. E tudo que envolve a palavra de Deus. Porque Jesus afirma aqui que a maldade de muitos irão crescer. Ele afirma isso porque as pessoas estão se voltando aos falsos profetas. Leia comigo, Mateus capítulo 24. Né? Gente, está muito visível. Está muito visível. De todas as coisas que ele fala, ele deixa muito claro que as pessoas irão se voltar a falsos profetas, a falsos mestres. E quando essas pessoas se voltam para essas pessoas, ou seja, elas começam a seguir essas pessoas, o amor de muitos se esfriam. Porque o único amor de verdade que nós podemos ter é o amor de Jesus, é o amor de Deus. Ele é o único amor. Ele é o amor vivo. Só há amor nele. O castigo de Deus é amor, é consolador.
O castigo de Deus nos consola, assim como diria o salmista, que também era profeta. Então, quando diz isso, que o castigo de Deus me consolará, peraí, mas castigo consola? Consola, porque se ele está castigando os seus filhos, é porque ele ama eles. E tem gente que não está falando disso. Tem gente que não está ouvindo isso. Tem gente que acha que isso nunca vai acontecer. Meus queridos, não é da alegria de Deus que seus filhos amados, aqueles que pelo menos dizem ser seus filhos, fiquem enchendo a cara de bar em bar, fiquem se metendo em intrigas bobas, que ficam procurando coisinhas para ficar brigando na internet. Que coisa inútil. Será que no dia do juízo, quando Deus nos colocar de cara a cara para Ele, face a face, e julgar ali os nossos pecados, julgar ali as nossas obras, será que aquela briguinha tosca que você está tendo na internet vai render alguma coisa? Será que você pode falar, não, senhor, eu tenho uma obra, eu fiquei na internet ali brigando, discutindo, eu fiquei falando mal dos outros ali, eu fiquei criticando todo mundo. E a obra? Que obra você está dando? Bater no peito e falar, eu tenho fé, a gente faz muito. Mas o que adianta bater no peito e falar, tenho fé? Eu tenho muita fé. E não tem uma obra para provar isso. A fé sem obra é vazia. Da mesma forma, a obra sem fé é vazia. Então, quando nós olhamos, quando nós vemos a palavra de Deus e toda a sua totalidade, quando nós conseguimos entender que o Pai está falando aqui que por causa dos falsos profetas o amor de muitos esfriará, significa o quê? Significa que tem gente que consegue ouvir essa palavra e continuar o mesmo. Por que vocês acham? Por que vocês acham? Por que alguém acha que alguém entraria na minha live e falaria como o rapaz comentou ali, um herege protestante? É porque o amor de muitos já está frio, gente. Já esfriou. Já esfriou, não tem mais amor de Deus ali. Isso é só um sinal que aquilo que Jesus já falou está acontecendo. Está acontecendo. Então, quando nós olhamos para o amor de muitos está esfriando, eu queria que, de verdade, cada um de nós, olhasse um pouco, refletisse agora e pensasse: será que meu amor esfriou? Será que eu o esfriei? Será que eu sou uma dessas pessoas? Porque o amor de muitos irá se esfriar. E, gente, quando diz muitos, é muitos. Se Jesus está falando muitos, eu não acredito que seja a metade dos cristãos, eu não acredito que seja 60%, 70%, eu acredito que sejam muitos, que seja a maioria. Será que nós não esfriamos também? E nem reparamos nisso? Antes de dar essa palavra, eu estava lendo, né, minha nova Bíblia que chegou, Bíblia em ordem cronológica, eu estava ali vendo, estudando, né? E de começo você já vê ali a queda de Satanás. E eu estava lendo e pensando, esse cara ele tinha tanto amor, ele era tão perfeito. Por que ele fez isso? E ali diz, em Ezequiel capítulo 28, se não me falha a memória, que Deus, por causa da sua ira, transformou a terra em um deserto antes da queda de Satanás. E eu lendo sobre isso, eu pensando, Deus devia estar muito triste naquele momento. Ele devia estar muito triste por ver sua obra tão perfeita cair desse jeito. E ali, logo em seguida, a gente vê a criação do homem. Eu ainda não continuei a leitura,
mas a gente vê logo em seguida a criação do homem. E a gente pensa, cara, a gente pensa às vezes que a gente não tá nesse meio. A gente pensa às vezes que não, meu amor esfriar jamais, meu amor não vai esfriar, não. Eu não sou um desses. Eu não sou, jamais serei uma dessas pessoas, mas às vezes somos nós. Às vezes somos nós. Que é um sinal, um sintoma de pessoas que já estão com o amor esfriando. Perde a vontade de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Você era uma pessoa louca para fazer a vontade de Deus. Você queria muito fazer a vontade de Deus. Mas de repente, você perde essa vontade. De repente, você não quer mais saber de nada. Por causa de algumas coisas que aconteceram. Seja lá o motivo, você perde a vontade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É porque o seu amor já está esfriando. Porque se você lembrasse, se você pensasse um pouco que na verdade, quando você faz aquilo que Deus chamou para você fazer, aquilo traz vida aos outros e traz vida para você também. Porque se Deus chamou você para fazer aquilo, se Deus chamou você para pregar, quando você prega, a palavra alcança pessoas e alcança você também. Isso se você ainda mantém a humildade quanto prega. Se você louva, se você adora, se você toca um instrumento para adorar a Deus e não esquecer desse fundamento, e muitos ministros de louvores já perderam esse fundamento, eles tocam como se estivesse tocando para pessoas e não para Deus. Mas quando você faz isso para Deus e aceita isso que você nasceu para fazer, você está adorando a Deus. Você está levando louvor ao Pai. Você está agradando a Deus e está levando a igreja a fazer o mesmo. Porque isso é louvor, gente. Louvor é quando nós fazemos as pessoas adorarem a Deus. Não é eu adorando você, eu cantando para você, não. Eu tenho que cantar para Deus, é tudo voltado para Deus. Você nasceu o quê? Deus te chamou para cuidar das crianças? Então cuida das crianças. É o ministério mais frágil dentro de todas as igrejas que eu fui até hoje. Então, se você me chamou para ir para sua igreja, pode se sentir envergonhado, porque sua igreja também tem um ministério infantil muito fraco. Porque eu olho todos os ministérios infantis, são todos que eu vi até hoje, são muito frágeis, são fracos, não ensinam a Bíblia. É para as crianças desenharem, brincarem, mas não estão cultuando. Chamam de cultinho, né? Cultinho infantil. Cultinho é o que a gente faz. É o que nós adultos estamos dando a Deus. É um cultinho. Porque a gente está ali olhando a hora para ver se não vai acabar logo. A gente quer que termine. A gente está ali já de saco cheio. A gente está ali doido para ouvir alguma coisa para nós. A gente está ali falando, ah, Deus, fala comigo, usa sua palavra para falar comigo. Mas a gente não fala, ah, Senhor, recebe o nosso louvor, que a palavra sirva, Senhor, para te adorar também, porque tudo é adoração. Adoração não é música, adoração é vida. Adoração é vida. Tem gente que pensa, ah, vou adorar o Senhor e toca um violão. Peraí, tu tá adorando? Não, tá tocando, tá cantando uma música. Adoração é vida. É vida. Esse daí que o irmão colocou, o irmão Jairo colocou aqui, né? Doido para comer uma pizza. Meu irmão, eu tenho um nojo de crente que antes de ir pra igreja fala assim: Ô Fulano, tu vai pra igreja? Tu vai? Ah, então eu vou também. Eu tenho nojo de gente assim, nojo. Esses jovens, porque a maioria é jovem que faz isso, mas tem adulto também. Tem burro velho que faz isso. Eu tenho um nojo. É sempre o ministério que ninguém quer, ainda por cima deixa o ministério infantil como meio de as crianças não incomodar durante o culto. Na verdade, o ministério infantil não é para as crianças não incomodarem. Era para ser para os adultos não incomodarem as crianças durante o culto puro e sincero delas. Que provavelmente as crianças que estão salvando as igrejas, porque o nosso culto não está sendo puro e sincero. Tem muita intriga, tem muitos problemas, tem muito desabafo que está dentro da garganta das pessoas. Elas querem soltar, mas não conseguem soltar. Isso traz problemas. O que a Bíblia diz, gente, quando vai falar sobre Santa Ceia? Diz o quê? Que se você tem um problema com o irmão, se você tem alguma coisa, se você está em pecado,
Quando a gente olha Jesus falando sobre a Santa Ceia, ele deixa claro, ele deixa de uma forma muito clara: tome a ceia, mas resolva os problemas com seus irmãos. Não deixe o pecado oculto. Tem irmão que vai para o culto, olha o outro. Tem muito, tem muito. Eu lembro que em 2015, 2015, há 5 anos atrás, eu estava num culto, numa boa, na época, a igreja que eu era se chamava IADJ, não existe mais, ela virou ADVEC também. E eu estava lá, né, cultuando de boas, e a gente, por acaso, não estava mais no... Enfim, a história não importa, né, vou resumir. Eu estava na igreja, cultuando lá de boa, e quem estava na igreja, né, iria pregar naquele dia era o pastor Silas Malafaia. Então todo mundo, olha ali, o Silas Malafaia vai pregar, e ele estava na parte lá, né, que as pessoas que vão pregar ficam, e estava cultuando de boa, e eu estava lá, tranquilo, pá, né, e, cara, de repente, você repara, porque não tem como não reparar, todo mundo estava olhando para o Silas Malafaia o tempo inteiro. O tempo inteiro. No meio do louvor, as pessoas o tempo inteiro voltando seus olhos, né, ali pro Silas Malafaia. Aí até que eu vi um comentário, né? A gente vai ouvir os comentários, não tem como. Olha ali, o louvor tá acontecendo e o Silas Malafaia não mexeu nem um dedo. Ele nem cantou a música. Ai, ele não é adorador. E, gente, só quem prega, isso é uma coisa tá, que eu vou falar para vocês agora. Só quem prega todo dia, ou fala de Deus todo dia, ou tá o dia inteiro falando, 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 sabe como é você ficar sem voz. Eu sei como é isso, porque já aconteceu numa época comigo. Minha voz o tempo todo ficava falha. Quem já tá comigo um tempo sabe o que eu tô falando. Eu ficava, opa, peraí, eu não tô conseguindo ver. E acontece, gente, que às vezes você tem que evitar o máximo possível falar qualquer coisa para na hora de pregar, na hora de falar, fazer qualquer coisa ali, falar de Deus, você tem voz ainda. Então, tinha uma época que eu fazia lives aqui todo santo dia eu estava aqui falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus. E ainda na minha igreja na época, quando eu tinha a oportunidade, eu pregava também, dava uma palavra na hora da oferta, enfim. Então, além de pregar aqui, eu pregava na igreja e conversava com as pessoas, e a minha área de trabalho, eu tenho que falar o dia inteiro. Então, na hora do louvor, eu tentava o mínimo possível me exaltar. Eu não ficava lá igual todo mundo. Não, eu ficava numa boa. Eu chegava lá e ficava. Ficava fazendo os sonzinhos assim. No meu íntimo ali, eu tava dando meu máximo para Deus, né? Eu tava adorando ele, de boa, pá. Mas a minha voz eu tinha que guardar, porque eu tinha que viver, né? Fazer as minhas coisas. Então eu entendo o cara, porque ele era tão paradão. E mais, gente, cada pessoa tem um jeito. Eu não sou um tipo de cara que fica pulando por aí. Eu sou um cara mais na minha, mais paradão, pá. Também não sou 100% paradão, às vezes eu dou uma louca. Mas esse sou eu, é meu perfil. Tem gente que se explode, tem gente que pula para um lado, pula para o outro, abraça o poste, o lustre e chora, abraça o irmão. Tem gente que fica caindo toda hora, né? Tem gente que tem a mania de cair toda hora. Levanta e qualquer coisa está caindo. Gente, cada pessoa tem um jeito de adorar, tem um jeito de ser, tem um jeito de fazer. Cada um tem um jeito. Então todo mundo olha pro cara e fala que ele não é adorador. Eu não tenho nada com ou contra o pastor Silas Malafaia. Mas foi uma ocasião em que ele realmente estava ali todo paradão na dele e tal. E quando pregou, ele fez a pregação dele. Até hoje eu lembro qual foi a pregação. Ele fez uma crítica ali a respeito de oração. Mas, em geral, as pessoas começam a olhar para as outras e esquecem de si mesmas. Às vezes eu estou tão focado em outras pessoas, permito que outras pessoas façam que a minha fé, que o meu amor esfrie.
Pessoas são diferentes, uns são mais contidos, outros mais extravagantes, mas o importante de verdade é você entregar para Deus, exatamente. Então eu digo isso, gente, porque eu amo muito o Evangelho. Eu amo muito o Evangelho. E eu esfriei muito, 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 muito no Evangelho comparado com outras épocas. E quando eu reconheci isso, que eu esfriei muito, eu falei, não, peraí, eu preciso ter mais momentos aqui. Então eu comecei a ter minhas particularidades. Às vezes eu estou sozinho no quarto, vou ali rapidinho e faço uma oração. Por que eu faço uma oração? Por que eu oro? Ainda mais sozinho. Porque eu não quero. Eu não quero. A palavra de hoje não é sobre oração, né? Mas porque eu não quero orar. E por eu não querer orar, eu entendo que eu preciso muito orar. Quando eu deixo de ler a Bíblia, a palavra de Deus, o conteúdo que tem a palavra de Deus, que é a Bíblia, eu entendo que eu preciso ler. São nesses momentos. Quando você tá louco, quando você tá assim, vibrando e quer fazer, aí beleza. Aí você vai fluir, vai fazer tranquilo. Mas quando você não quer fazer, é porque a sua vida espiritual está esfriando muito. Você tem que se preocupar em começar a fazer as coisas. Porque quando eu quero fazer, e e isso é muito raro acontecer, eu querer fazer, eu querer orar, não, isso tá contra a minha carne. Eu tô longe de querer orar, de querer ficar ali de joelho, de ficar falando, ou ficar parado, ver se Deus fala comigo, se me dá algum sinal de alguma coisa. Não, não quero isso não. Não quero. Não quero. Opa, então eu preciso orar. Preciso orar. Por quê? Porque eu não quero. Aí eu vou e oro. A palavra de Deus, já li a Bíblia toda. Para que eu vou ler de novo? Peraí, então eu não quero ler? Então eu vou ler. Pregação. Ah, não tô afim de ouvir pregação hoje. Ah, então eu preciso ouvir. Por quê? Porque eu não tô afim. Gente, a nossa vida espiritual, ela tem que ser totalmente oposta ao gosto e aos desejos da nossa carne. Ela precisa ser completamente oposto. Tudo que a minha carne quer, geralmente, me leva para longe de Deus, me leva para longe do Pai. A nossa carne quer dinheiro no bolso, quer dinheiro no bolso. É errado você querer dinheiro? Não. Mas talvez a forma que você queira esse dinheiro pode te levar para longe do Pai, pode te levar para longe de Deus. O que aumentou muito nessa época de pandemia? Duas coisas que aumentaram muito. Primeiro, visibilidades de sites pornográficos e também, ainda em continuidade a isso, cursos. Cursos foram as duas coisas que aumentaram. Pessoas fazendo cursos, criando, né, cursos e fazendo cursos, e visibilidade de sites pornográficos. Se você está fazendo um curso, provavelmente você quer ganhar dinheiro, porque por isso você está fazendo o curso, né? Tu está se capacitando para alguma coisa. Então isso é bom você fazer. Agora, o aumento da visibilidade é muito grande, muito alta, de sites pornográficos foi uma coisa extraordinária. A gente subiu muito, subiu muito. Então, se temos aí, sei lá, um grupo de 3 cristãos, significa que um ou dois desse grupo de 3 cristãos viram um grupo, viram um site pornô. Quer dizer que de 5 cristãos, provavelmente 3 estão vendo algum site pornô, alguma pornografia. É um cálculo, claro, né? Porque você leva em consideração a média de brasileiros, a média de visualizações, e você chega aí num cálculo desse. Levando em consideração, né, que aqui no Brasil, mais que 70% é cristão. A última vez que eu vi era 80%, né? Mas talvez as coisas tenham mudado um pouco. Então é cristão. A maioria ainda é católica, uma minoria evangélica, mas que ainda assim chega próxima
Meus 5% presta para alguma coisa, o resto é necessário. O Jair falou de uma coisa que eu ia comentar hoje. Muito bom comentário, Jair. Eu ia comentar isso em algum momento. A gente está aqui agora no Periscope, meia-noite e pouca, quase uma hora. Cara, vamos falar a verdade. O que está rolando aí no lado? Se você botar a mão pro lado e ver a live que está rolando, depois voltar e ver outra, você, cara, vai ver pessoas aí pedindo nudes, meninas sem conteúdo nenhum, cheio de gente aí vendo, querendo alguma coisa, claro, né? Pessoas dançando, enfim, aqui no Periscope, gente. Esse horário, tá rolando isso pra caramba agora. Parece que é o horário, né, que mais rola. Passou meia-noite, a galera já tá aí. Tem uns caras aí só de cueca de um lado, tem umas meninas só de calcinha de outro. Aqui no Periscope isso tá rolando. E aumentou bastante o número de visualizações disso tudo. Para as mulheres que fazem isso, né, elas querem ganhar uma renda extra. A gente sabe disso. Se não sabe, bom, já estão sabendo. Querem ganhar uma renda extra. Ou alguém está pagando, ou alguém vai pagar, estão mostrando o trabalho delas ali. E aí eu pergunto, essa é uma forma, não criticando, tudo bem, o estilo de vida de quem faz isso, mas essa é uma forma que Deus se alegraria de você estar ganhando dinheiro? Cada um chega na sua conclusão. Essa é a única coisa que você consegue fazer na vida para ganhar dinheiro? Mas talvez seja mais fácil. Talvez seja mais fácil. Então é um caso complicado, é. Tem gente que vive disso, gente. Tem gente que vive disso. Tem gente que vive dessas coisas. É uma realidade que nós já estamos aqui. Tem gente que vive da prostituição. Aí, para falar mais chique, vira agora menina de programa. É isso, né? Menina de programa, garota de programa, alguma coisa assim. Por quê? Porque consegue ganhar dinheiro desse jeito. É a forma que a pessoa conseguiu ali para se sustentar. E você apresenta a palavra de Deus para essa pessoa, e a pessoa, em algum momento, vai falar: mas e aí, o que eu faço? Porque eu só tenho isso para conseguir ganhar dinheiro. E, cara, vamos ser sinceros: 99% dos cristãos não estão prontos para responder no Espírito Santo uma resposta para essa pessoa. Já passei por essa situação, principalmente no começo da minha conversão. Eu estava lá falando de Jesus para alguém e, e a mulher, de repente, falou que ela vive com o marido, sendo que eles frequentam sala de swing. Para quem não sabe o que é sala de swing, é uma sala de troca de casais. Então, um casal se troca com outro casal ali para ficar uma noite. E ela falou: eu queria muito ter me batizar e tudo mais, mas eu não sei se eu vou poder me batizar, porque eu gosto desse tipo de prática, eu gosto disso, mas eu me familiarizei, gostei ali do culto, gostei de estar naquele ambiente. Sendo que aparentemente alguém falou para ela que ela não poderia se batizar de jeito nenhum, porque ela era pecadora. Aí ela ficou sem ir desde esse dia para a igreja. Ela nunca mais quis voltar para a igreja depois desse comentário. E foi um pastor que falou isso para ela. Então, meus queridos, a gente julga o quê? A gente não julga pessoas, a gente julga ações. E a ação de quem? A ação de uma mulher que gosta de uma safadeza aí com outras pessoas dentro do relacionamento, ou julga a ação do pastor, que falou para ela que ela não poderia se batizar porque estava vivendo em pecado. E aí? O que a gente faz nesses casos? São casos com respostas prontas? Não são casos com respostas prontas. Não são, gente. Não são. O batismo bíblico, bíblico, tá? Da Bíblia que está aqui, ele diz o seguinte: que você
você reconhece a Jesus como seu Salvador, você já tem ali tudo que você precisa para se batizar nas águas. Não existe nenhum outro pré-requisito. Todo e qualquer outro pré-requisito é um pré-requisito humano. Nós decidimos que é isso. Nós decidimos que tem que ter uma idade. Uns batizam nas águas bebês, recém-nascidos. Na Bíblia não tem nenhum recém-nascido que é batizado nas águas. Outros batizam a partir dos 12 anos, outros a partir dos 14, dos 15. Não tem também nenhum relato de ninguém com essa idade. O mais jovem que nós sabemos, conhecemos, porque é citado na Bíblia, é Timóteo e Tito, né? São os mais jovens. Timóteo, acredito que era mais jovem ainda que Tito. Se não me falha a memória, tinha nas bases dos 20 anos. Então, tem um desses casos bíblicos, né? De pessoas aí que se batizaram. Mas são regras humanas. Nós decidimos a idade porque acreditando. Ah, são 14 anos. Por quê? 14 anos já sabe discernir o bem com o mal. Ah, são na verdade com 12. E tem alguns casos, né, muito especiais, que você vê ali que a criança quer se batizar, tem 8 anos de idade, e ela fala: Não, eu quero me batizar, eu reconheço, eu quero muito, eu preciso. E tem gente que batiza, tem gente que não batiza, mas são por leis humanas. E quando eu digo leis, eu digo regras que nós decidimos. Tem que ser santo para você se batizar? Isso nunca existiu. Mas, peraí, então. Peraí. Quer dizer que se você mentiu essa semana, você pode se batizar? Você mentiu essa semana. Essa semana você contou uma mentira. Alguém ligou para você, aí perguntou: Fulano está? Aí você: Não, não está. E você é o fulano. Mas você não quer saber, porque já sabe que vão te oferecer crédito, vão te oferecer alguma coisa que você não quer. Aí você acabou de mentir, você cometeu um pecado. Aí você contou pro seu pastor, eu menti, me perguntaram se eu estava em casa, eu falei que não estava, mas eu estava. E ele vai falar: Não, irmão, não, só acontece, pede perdão e vai se batizar. Ah, tudo bem, tá tranquilo então. Aí chega em outra ocasião agora, vamos falar outro exemplo. O irmão mora com a irmã, e quando eu digo irmã, né, a irmãzinha, que no caso é a namorada dele. Então o cara mora com a namorada, ele reconhece a Cristo, ela também reconhece a Cristo, e eles querem se batizar. Eles falam: Pastor, a gente quer se batizar, mas a gente não é casado ainda, e a nossa vida é assim. A gente vive desse jeito. Eu moro com ela, a gente mora junto já há tanto tempo, e é isso. Não, primeiro vocês vão se casar, aí depois a gente faz o casamento, tá? Porque vocês estão em pecado. O quê? O quê? Peraí. Qual é a diferença de um exemplo para o outro? Teve alguma diferença? Talvez para alguém teve. Porque nos padrões humanos, nos nossos padrões, uma mentirinha no telefone, falar que não está e morar junto, são padrões diferentes. Porque um padrão você consegue esconder, o outro não. Queridos, se eu tivesse que esperar para ter ajeitado minha vida, para me batizar, eu não ia me batizar nunca. Quando eu me batizei, eu não consigo pensar em ser humano mais errado na face da Terra. Eu estava com a vida podre, podre. Eu estava totalmente errado em tudo. Eu enchia a cara, eu ainda bebia, eu ainda fazia um monte de coisa e não parei, não. Quando eu me batizei, não. Eu, assim, né, eu não tinha conhecimento de nada, mas eu me batizei mesmo assim. Fui lá e desci nas águas. E com o tempo, com a caminhada, eu fui entendendo algumas coisas que eu só conseguiria entender com o tempo e com a caminhada. Ninguém deveria, ninguém poderia impedir o batismo de outras pessoas. É uma decisão minha e não sua. É uma decisão minha.
É uma decisão dela, é uma decisão dele. Quem sabe o que vai acontecer depois? Quem sabe o que virá depois? Eu não sei, mas eu sei que Deus é aquele quem faz as coisas acontecerem. Se só o Espírito Santo convence o pecado, como eu posso esperar que uma pessoa mude com o tempo para depois ser batizada nas águas? Não faz sentido, gente. É a mesma coisa que eu esteja falando assim. Ainda mais para os mais tradicionais, isso não faz o menor sentido. Porque os mais tradicionais acreditam que o batismo no fogo, o batismo do Espírito Santo, ele só acontece após o batismo nas águas. Ele só acontece depois do batismo nas águas. Mas a gente tem relatos na Bíblia que diz o contrário. Temos relatos na Bíblia que diz o contrário. Temos Cornélio. Cornélio, ele só por reconhecer a Jesus como Salvador após ouvir a palavra vinda de Pedro, naquele momento, ele e a família dele toda são batizados no Espírito Santo. E após isso, eles são batizados nas águas. E quando nós pensamos em examinar a nós mesmos, isso também serve, gente, para batismo. O batismo é é um momento em que eu decido que aquela pessoa vai morrer. Essa pessoa vai morrer. Então, eu vou ali nas águas, eu tenho que ser um batismo, né? Batismo, no caso, é submersão, submergir. Então, eu vou me submergir nas águas, ou seja, tem que ser completo, não pode ser só molhar a cabeça e voltar, não, molhar tudo. Eu vou completamente. Naquele momento, quem eu era ali já não existe mais. Aquela pessoa ali não tem mais aquela pessoa. E o certo, né, é que enquanto você está debaixo da água, seja ali feito as palavras, né, que devem ser feitas. Eu te batizo no nome de Jesus, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa. Então você volta, e quando você volta, aquilo é um símbolo, não acontece de fato. Você não morreu de fato, você está vivo, né? Amém. Espero que continue vivo. Quando você volta ali, você volta uma nova pessoa. A partir daquele momento, você reconheceu em público, perante todas as pessoas que estão ali, que você foi lavado nas águas. Que você agora é uma nova pessoa. Que agora você não é mais aquele mesmo que era antes. Você agora será outro alguém. Mas em um processo que leva tempo. Você é alguém que agora busca a santidade. Mas não quer dizer que você seja alguém santo, porque você está buscando isso ainda. E provavelmente você viverá a vida inteira buscando por isso. No momento que a gente parar de buscar a santidade, aí deu um problema. Deu um problema, porque se eu paro de buscar pela santidade, quer dizer que todo o meu desenvolvimento com Cristo para. Ou eu já me acho santo demais e paro também. Mas sempre tem algo que nós podemos santificar um pouco mais. Sempre tem alguma coisinha. Sempre tem um detalhezinho que a gente pode ser mais crente. Às vezes a gente flexibiliza demais um lado e outro fica um pouco exagerado demais. Então são detalhes que precisamos prestar atenção. São detalhes que todos os dias nós podemos santificar um pouco mais. E, ainda no batismo, queridos, ninguém pode impedir o seu batismo, o meu batismo. Ninguém. Ninguém tem esse direito. Os mais tradicionais talvez façam isso por falta de conhecimento ou por causa da estrutura em que eles nasceram, em que eles foram criados. É difícil. Você foi criado uma vida inteira sabendo que as coisas são feitas de tal maneira. Por quê? Porque a igreja que você é fala que tem que ser assim. Mas quando você é confrontado com a Bíblia, não, irmão, a igreja faz assim e acabou. Amém, amém. Essa igreja vai ser desse jeito e que Deus a use muito, mesmo com esse engano,
com esse erro de impedir que alguém se batizasse por causa do estilo de vida que a pessoa leva. Não deveria. Tem que deixar se batizar. Se o cara quer se batizar, a pessoa está pronta para isso. E outro engano é forçar o batismo nas pessoas. Tem gente que não quer se batizar, tem gente que não está pronto, mas todo mundo fica em cima, a pessoa se batiza. Se batiza porque os amigos foram se batizar e falaram: ah, vamos lá, vamos se batizar, para conseguir números. Só para falar que a igreja conseguiu em um ano 70, 50, 60, 100 batismos. Então ficam igual loucos, igual lobos, buscando cordeiro para o abate. Sabe, o lobo, quando ele tá ali com as ovelhas, ele escolhe. Vai ser essa daqui hoje. Por quê? Porque é uma ovelha, não vai fazer nada. Então eu vou devorar essa ovelha. Então é como se estivesse colocando um lobo ali com as ovelhas. Escolhe. Ah, vem, vai ser você vai se batizar, hein? E vem tranquilo. Pode vir, que você vai se batizar hoje. Vai ser amanhã o batismo, então você vai se batizar amanhã. Mas talvez o cara não queira. Talvez ele não esteja pronto, não é o momento dele. Vai fazer o quê se o cara não quer? Eu lembro que a primeira igreja que eu fui, começaram a ficar em cima de mim que eu tinha que me batizar, mas eu, calma, calma. Ainda não tô pronto ainda. Espera aí, espera aí. E eu fugi da igreja, né? Porque ficaram muito em cima de mim, queriam que eu fizesse palestras. Eu odeio palestra de batismo, detesto palestra. Gente, eu nunca fiz uma palestra de batismo. Eu nunca tive paciência para essa coisa. Quando eu me converti, eu já estava lendo muita Bíblia, então eu já conhecia esse negócio de cabo a rabo. Vejo que isso tem sido um grande problema nos dias de hoje. Igrejas vêm como número e não como vidas. Não como vida, né? Vida. Na verdade, não existe vidas na igreja, existe vida. E não existe igreja, existe igreja. Reparou que é tudo singular? É tudo singular. Então, existe uma igreja e existe vida. E isso só é dado porque nós somos um. Deveríamos ser um. Então, quando eu vejo ali uma multidão de pessoas ou 5 pessoas, o valor para mim é o mesmo. É uma vida, porque é a igreja. Então, a igreja é uma vida, sabe? É uma vida que não tem como faltar um pedaço, não existe isso. Se você sai, é como se eu estivesse perdendo vida. Mas se você sai para ir para outro lugar, tudo bem, amém. Você continua fazendo parte da vida, porque você está em igreja. Sabe? Em igreja, não na igreja. Né? Você é igreja ainda. Você faz parte do corpo de Cristo ainda. E amém por isso. Agora, no momento que começa a enxergar números, aí eu começo a falar vidas, né? Temos que alcançar vidas. Temos que alcançar pessoas. Temos que alcançar, ou será que temos que ter mais membros, na verdade, porque queremos ir para um templo maior? E hoje ninguém está indo em templo nenhum. Hoje ninguém está indo em templo nenhum. Eu acho sensacional. Por que eu acho sensacional? Porque enquanto nós pensávamos em templo maior, essa não era a preocupação de Deus. Se essa fosse a preocupação de Deus, não estaríamos em uma pandemia. Então, enquanto nós olhamos as preocupações de Deus, nós conseguimos entender um pouco mais as coisas. A maior preocupação de Deus agora é que seus filhos o adorem em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer situação. Tem gente que está passando pelo desemprego agora. Tem gente que está indo bem, que está tendo até um mês melhor do que todos os outros meses. Não importa. Temos que adorar. Temos que aprender a trazer a Deus para nossa casa, a deixar Ele entrar, porque Jesus diz: estou à porta e batendo. Esse momento é um tipo de adoração. Eu já estou adorando a Deus aqui, irmão. Se tu não está adorando, tá dando mole. Aproveita. Deixa eu ver o que ele falou que eu não consegui ler. Me lembro da preocupação de alguns irmãos e irmãs que se revezavam para ajudar os mais necessitados. Hoje em dia é algo raro.
Cara, eu tava pensando nisso, eu sonhei com isso, sabe? Eu sonhei que eu estava numa igreja e de repente a gente estava tendo uma reunião e os irmãos que estavam nessa reunião chegaram numa conclusão que era melhor fechar as portas da igreja, né? Para conseguir pegar aquele dinheiro das ofertas, dos dízimos dos irmãos, para ajudar os mais necessitados na igreja mesmo. Que algumas pessoas da própria igreja, né, tinham, enfim, ficado demitidas, estavam sem grana e tudo mais. Então o dinheiro seria usado para isso, né, para ajudar os irmãos que estavam sem grana, pagar o aluguel, comprar comida, coisa básica, né, também não ia ter luxo não. E iam ficar sem templo até, né, as coisas voltarem ao normal. Eu não sei se foi um sonho ou se eu estava viajando enquanto estava acordado. Mas eu tava tendo isso, sabe? Essa coisa assim. Mano, que sensacional. Imagina isso acontecendo na vida real. Talvez alguém tenha feito isso em algum lugar, né? Não sei. Aí quando dávamos ali a chave da igreja, né? O dono do estabelecimento falou: Não, 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 eu vou dar 3 meses aí para vocês. Podem ficar sem pagar o aluguel. Rapaz, que isso? Que demais! Tá vendo Deus trabalhando? E de verdade, eu não sei se eu sonhei ou se eu estava acordado e viajando assim, nesse tipo de situação, né? Mas talvez eu tenha sonhado acordado, né? Eu faço muito isso. Que ganhou um bebê e na época os irmãos foram ajudar e cuidar dela. Ajudar a comida, faxina. Gente, Deus ele dá toda a provisão de qualquer lugar para os seus. Então, se você está numa situação ruim, se eu estou numa situação ruim, cara, Deus vai dar a provisão, mas Ele vai dar uma oportunidade para a igreja dar a provisão. Primeiro, Ele dá a oportunidade para a igreja ajudar, a igreja fazer. Para quê? Para a igreja receber as bênçãos celestiais, as bênçãos do e no céu. Ou seja, se tem alguém aí ajudando alguém, esperando que Deus abençoe numa porta de emprego, que Deus abençoe numa casa própria, no carro, nas ações que investiu, meus queridos, tira o cavalinho da chuva. Vocês já estão começando pelo pé errado. A gente ajuda, oferece, pensando nas bênçãos, sim, celestiais. Bênção celestial, sabe o que é bênção celestial? É você chegar em casa e sentir paz, independentemente do que estiver acontecendo. Eu tenho uma conta para pagar, será? Mas não, tô de boa, cara. Deus é muito bom, caramba. Vou dormir aqui agora. Isso, sabe? É ter paz. Por que essa paz? De onde vem essa paz? Vem de saber que quando essa breve vida passageira acabar, lá na vida eterna, eu terei tudo. Deixa eu ver aqui o comentário. Dar com a mão para que a outra não a veja. Exatamente. Eu coloquei isso no meu Instagram, né? Para quem não viu, pode dar uma olhada lá depois, pode me seguir lá de boas. Eu coloquei esse post no meu Instagram exatamente sobre isso, né? Não deixe que a mão direita saiba o que a esquerda faça. E então, quando a gente pensa nisso, a gente não ajuda esperando nada, não, a gente espera de Deus. E é bom ajudar esperando algo de Deus. Isso é fé. É fé, gente. Isso. Mas eu tô sendo interesseiro. Não tem problema, gente. Deus quer que a gente faça isso. Porque senão ele não colocaria isso na palavra dele. Se Deus não quisesse que a gente tivesse interesse nas coisas do céu, ele não colocaria na palavra dele. Gente, o que Deus mais quer é que a gente tenha interesse nas coisas do céu. E a gente está fazendo o contrário, a gente está tendo interesse nas coisas desse mundo. Entende o nosso erro? O nosso erro é esquecer do paraíso, é esquecer do céu, é esquecer das bênçãos e daquilo que Deus prometeu para nós. E quando nós olhamos para isso, às vezes a gente pensa que está errado. Não, está errado a gente pensar nessa terra.
e esquecer da vida eterna. Por quê? Porque essa terra, esse lugar que nós estamos hoje, Deus disse o quê? Ele disse: busque o reino dos céus, ou seja, pensa no paraíso, pensa em tudo que vem no reino de Deus, tudo que tem para você lá, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, é errado pensar em juntar, poupar dinheiro para você ter uma boa aposentadoria e tal coisa? Claro que não, gente, isso é certo. É mais que certo. Não tem uma forma melhor de você ajudar as pessoas do que ser bem-sucedido. O crente, ele tem que ser bem-sucedido. O crente, ele tem que estudar, ele tem que conseguir muito dinheiro, tem que abrir empresas. Para quê? Para conseguir contratar pessoas. E contratando pessoas, ele vai conseguir recursos. Com os recursos, vai poder ajudar missionário, vai poder ajudar a família, vai poder ajudar os irmãos em Cristo, abençoar. Então não é errado. Não é errado, não. Tem gente que só recebe as coisas nessa terra porque Deus está dando uma chance para você que está recebendo ajudar as outras pessoas. Mas não adianta a gente ser pobre, não ter nada e querer ajudar o mundo. Isso é idiotice. É idiotice. E a palavra não dá nenhum respaldo para a gente fazer isso. Quem não tem nada tem que conquistar as coisas, lutar para ter. É, esse pensamento de que crente tem que ser pobre e tal. Não, gente. O crente tem que ser rico, o crente tem que trabalhar, tem que investir, tem que se aposentar bem, tem que ter uma vida legal para ajudar muita gente. Quantas pessoas, gente, já me abençoaram? Uns muito mais, outros bem menos, mas quantas pessoas já me abençoaram? E pessoas, quando a gente para ver a vida deles, estão muito bem. Estão muito bem. Um é atleta olímpico, outro é dono de sei lá o quê. Cada pessoa está indo muito bem, graças a Deus por isso, graças a Deus por eles. Essa casa que a gente está, a gente paga muito barato, né? Pelo tamanho, enfim, pela qualidade do lugar que a gente está, a gente paga muito barato. Tem lugar aqui do lado que é muito mais caro, mas por quê? Porque as pessoas daqui abençoaram a gente. A gente paga bem menos do que a gente pagaria em qualquer lugar. Então, são pessoas que puderam abençoar porque se concretizaram, porque se firmaram, porque conquistaram coisas, trabalharam para isso. Então, o crente tem que trabalhar, o crente tem que conquistar o que tem que conquistar, o crente precisa ser rico para abençoar pessoas também. Porque, gente, quando a gente lê isso daqui, falando que o amor de muitos esfriará, vou fechar minha Bíblia. Isso daqui é uma certeza. O nosso amor esfriará. O meu, o seu, irá esfriar. Isso vai acontecer. É uma certeza. E a única forma da gente ir contra isso, não contra a palavra de Deus, mas da gente impedir que o nosso amor esfrie, é a gente focar na palavra de Deus, olhar bem essa palavra aqui e saber aonde a gente entra nessa história. A única forma de você saber aonde você entra nessa história é você lendo ela, é você ouvindo ela e é você falando sobre ela. A gente não tem outro jeito. A maioria esmagadora dos cristãos não leram a Bíblia. E aqueles que leram não tiveram uma conclusão própria sobre o que está aqui. Tiveram só a conclusão daquilo que aprenderam na igreja. E qual é o problema nisso, gente? Nenhuma, tá? Você tem que aprender na sua igreja. Eu não estou falando, não tô indo contra a igreja, não. É porque está escrito que você deve amar a Deus com todo o seu amor e seu entendimento. Mas se você não tem um entendimento que vem de você, se você não tem nada que você mesmo chegou numa conclusão lendo isso daqui,
você não vai crescer na fé. Você não terá experiências com o Espírito Santo. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque você está sempre na aba dos outros. Tire as suas conclusões. Tire aquilo que você conseguir entender. E aí você começa a conversar com as pessoas sobre aquilo que você entendeu, para você entender o que você entendeu errado, o que você entendeu certo, qual foi a revelação que você acha que Deus te deu da palavra, para ver se aquilo bate com o que os estudiosos, que as pessoas que você conhece, que entendem do assunto falam. Porque assim, gente, a gente consegue adquirir um talento, um dom extraordinário, que é o dom da revelação da palavra. Tem gente que nem sabe, né, que existe 9 dons espirituais na Bíblia. Para a gente conseguir isso, não tem outra forma, gente. Eu conheci muito crente que não leu a Bíblia ainda. E os que leram, eu fico assim, caraca, como é que esse cara leu? Como ele leu a Bíblia? É tão burro. Sabe, eu parei assim, não é possível. O cara leu a Bíblia e tá pregando isso. E tá falando isso. Não é possível, gente. Não é possível. E aí vem, ah, tá, entendi. Ele deve ter lido de qualquer jeito, sem pedir orientação para o Espírito Santo. Porque, gente, quando você prega uma coisa e essa coisa tá fora da palavra de Deus, isso é um problema. É um problema para você e um problema para quem está te ouvindo. Lembro de uma história antiga que passou na televisão de um pastor que adulterou, né, com a esposa e de outro cara e tudo mais. E foi na televisão, né, na Globo, apareceu. Foi um caso sério, gente, foi um caso real. E ele falou: não, tá na Bíblia que eu tenho que pegar e adulterar. Tá em Oséias, né, capítulo 1, logo no verso 2, se não me engano. Aí tá ali, né? Pegue essa mulher adúltera e o cara leu e adultera. Pegue essa mulher e adultera. E ele pensou que isso fosse uma revelação de Deus para ele, né? Enfim, ele é pastor, né? Falou isso para um fiel. Aí o fiel, se você tem que pegar minha mulher e adulterar com ela, então pega aí. Ele dormiu com a mulher do cara, aí descobriram que, na verdade, não era para ele adulterar com a mulher. Era pegue essa mulher adúltera. É a história de Oséias, né? Quem leu Oséias sabe o que eu tô falando, tá logo no verso 2. Quem não leu é só ler o verso 2, tá ali, né? Então, por causa de uma palavrinha, por causa de um acento, pegue essa mulher adúltera, o cara entendeu que era adultera. Ele pegou a mulher e adulterou com ela. Tem irmão que lê a Bíblia e só tira os textos que convém a eles. Exatamente. Então, quando teve esse caso antigamente, nossa, todo mundo riu muito, até hoje as pessoas riem muito. Mas, gente, uma família foi destruída. Será que aquelas pessoas continuaram casadas depois daquele acontecimento? Será que o casamento continuou o mesmo? Será que a esposa daquele pastor ficou bem com aquilo que aconteceu? Está escrito que por causa dos falsos profetas o amor de muitos esfriarão. Será que aquele casal continua em alguma igreja? Será que aquela igreja que existia, os membros foram para outra igreja? Será que eles conseguem enxergar algum pastor com um olhar sério? Por causa dos falsos profetas, o amor de muitos esfriarão. Então nós vemos aí um caso, a do pastor e a do irmão que entregou a esposa. Também, né? Então, gente, quando a gente olha esses casos reais que aconteceram, a gente pode olhar com um olhar debochado, mas a gente pode olhar a parte séria daquilo. A gente vê aí famílias sendo destruídas por causa de ministérios falhos, por causa da falta da revelação da palavra. Porque se esse pastor tivesse falado comigo, ele tinha tomado umas porradas, né? Se estivesse na minha casa.
uns porrada na cara, pegar a Bíblia na fuça dele. Ou se Deus me desse ali a paz do Espírito Santo, eu ia abrir a Bíblia e conversaria com ele, né, sobre a palavra de Deus. Aí, né, o Espírito Santo tem que vir com força em mim para nada disso acontecer. Jesus Cop, muito bom, sobre tatuagens. Qual a sua opinião? Cara, eu conheço o movimento Jesus Cop, né? Já ouvi uma pregação pessoal aí do pastor de lá, o Douglas Gonçalves. Tem um livro aqui, né, que ele tem uns comentários nesse livro, o Douglas Gonçalves. Em geral, o que eu acho quando eles falam sobre o uso de tatuagem, ele enfatizou isso, mas não muito. Acho que ele deveria ter falado mais sobre isso, enfatizado mais sobre isso, né? Primeiro, cara, quando você está numa igreja, você tem que saber qual é a visão da sua igreja. Isso é muito importante. É mais importante você saber o que a sua igreja pensa antes de você chegar numa conclusão bíblica sobre isso. Por quê? Vou resumir. Quando você lê a Bíblia, você vê que em momento nenhum está falando que você não pode usar tatuagem. Mas está lá em Deuteronômio falando que não. Tá bom. Se a gente falar de Deuteronômio, se a gente começar a falar aqui de tudo que está escrito lá, a gente vai se surpreender um pouco com algumas coisas. Está escrito que se a mulher for estuprada em Deuteronômio e ela não gritar, ela tem que ser apredejada. Está escrito isso lá. Então, sei lá, se o cara pegar uma faca e fala, não grita, não grita, ela tem que ser apredejada. Está escrito lá em Deuteronômio. Então, ali era lei que o povo devia viver na época por N motivos, por N motivos. Era algo que faz o cabelo, nem falar barba, né? Nem a barba você poderia fazer. Então, por N motivos, eles deviam viver do jeito que estava lá, que tinha que viver. Então, era um jeito saudável para eles viverem naquela época. Além de ter motivos aí do próprio peso da lei que eu digo, a lei do pecado. Então a lei do pecado o pecado trouxe a lei para nós. Então se você não vivesse a lei, você seria morto e digno de ir para o inferno. Jesus destruiu isso tudo, mas não entrando nesse meio termo, nessa ponte. O que a tatuagem revelava para o povo? A tatuagem para os egípcios tinha muitos significados, principalmente de deuses, né? Então, cada tatuagem ali simbolizava um deus X, um deus Y. Era alguma coisa a ver com Deus. Um deus, tá? Deus, eu digo, é os deuses que eles tinham de madeira e tudo mais. Então, eles iam lá e colocavam uma tatuagem por causa de algum deus. Você vê, né, que esqueci quem foi. Acho que foi Abraão que colocou um piercing na sua esposa, mas não tenho certeza, então não vou falar com certeza agora. Mas era normal também. Você ia colocar, pedir a mulher em casamento e tudo mais, você colocava, né? Um, um piercing, né? Não sei qual nome tá lá, mas é um piercing, né? No nariz da mulher para fazer uma aliança, pedir uma aliança para ela. Então você se casava assim. Então era uma coisa comum que isso acontecia. Porém, os egípcios também usavam, né, os piercings e os muitos brincos, aquelas coisas todas, para adoração de outros deuses, era algo comum também. Então, tudo isso que acontecia no Egito precisou cessar para que o povo se separasse do Egito. Então, todos os costumes do Egito tiveram que ser encerrados. Então, no momento que você encerra ali um costume do Egito, você começa agora a ter o costume de Deus, que é viver totalmente separado, ou seja, santificado. Que santo é separado. Então você fica separado do povo do Egito. Você não faz mais as práticas que os egípcios faziam. Aí vem sobre essa questão. Então, vamos resumir. Então, existe alguma coisa que impeça, né, hoje que você faça uma tatuagem? Não, não existe algo que impeça você na Bíblia.
na Bíblia a respeito de tatuagem. Porém, entretanto, a Bíblia também diz sobre escandalizar. Quando Paulo fala sobre comer carne, ele diz que se comer carne escandaliza algum irmão, então eu não comerei carne nunca mais na minha vida. Nunca mais eu vou comer carne, porque escandaliza meus irmãos. Não é porque existe uma lei que me impede de comer carne. Os adventistas me perdoem, mas não é porque existe alguma coisa. Mas se algum irmão é escandalizado por causa disso, eu não vou mais comer carne. Porque Paulo faz a circuncisão em Timóteo, mesmo dizendo que não era importante. Ele dizia o tempo todo, gente, não é importante, não precisa, a gente não vive mais nisso. Mas eu vou circuncidar ele para evitar problema, para evitar que os irmãos falem alguma coisa. Então ele foi lá e circuncidou Timóteo, por causa disso também. Então, para quê? O que isso significa? Significa que a opinião dos outros importa. Significa que o que você pensa de mim importa. Eu não tenho que escandalizar você. E Jesus fala sobre isso. Ai daquele que faz um desses pequeninos tropeçarem. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ser uma pedra no seu caminho. Eu tenho que tomar cuidado para que o meu conhecimento, que me faz ser forte, não seja o motivo de fazer você ser fraco. Então, são os cuidados que eu tenho que tomar. Logo, o mais importante de tudo é você saber qual é a visão da sua igreja, para você não ir contra os padrões que a igreja que você congrega diz que é certo. Então, minha esposa, né, antes era de uma igreja muito tradicional. E seria um grande problema se eu ou ela ou qualquer pessoa ali colocasse uma tatuagem de repente e fosse cultuar um negócio vindo assim na cara inteira. Seria algo extremamente difícil para lidar. Então não é legal fazer isso ali. Porém, tem outras igrejas que são muito mais liberais a respeito de tatuagem. Eu não frequento a Bola de Neve, mas até onde eu vejo eles são mais liberais nisso. A Onda Dura, o próprio pastor da Onda Dura é todo tatuado, né? Tem até na cara, eu acho, tatuagem. Então depende muito da igreja que você tá, da igreja que você fica. Se me perguntarem, e aí, o que você acha que deve fazer? Cara, eu vou responder, não, eu não acho que deve fazer, não. Eu tenho uma tatuagem, né? Três, na verdade. Tem uma aqui, tem umas duas e tudo mais. Não faria novamente se eu pudesse voltar, teria poupado meu dinheiro, até porque hoje eu conheço muito mais de investimento do que na época. Então, se alguém me perguntar, você deu fazer uma tatuagem? Não faça. Você vai perder dinheiro, dói. Se precisar doar sangue, você provavelmente vai ficar um ano sem poder doar sangue. Então, não vejo nada de positivo numa tatuagem. Eu não vejo como isso pode trazer algo de bom, sabe? Por isso, gente, não por motivos espirituais em geral, mas é mais por motivos que eu acho idiota hoje mesmo, sabe? Eu não acho mais tão bacana quanto eu achava anos atrás. Então, eu não acho que seja uma coisa bacana, saudável de se fazer. Mas, se alguém quiser fazer mesmo assim, que faça, não tem problema. Desde que esteja ali dentro do que a igreja pensa, né? Do que a igreja faz, e como a igreja age. Eu só acredito que excesso de liberdade pode aparentar libertinagem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O crente, ele precisa ser visto como alguém separado do mundo. Ele precisa ser visto como alguém certinho. Ele precisa ser visto com bons olhos. O mundo precisa te enxergar com bons olhos. Então você tem que avaliar, assim como a gente falou do batismo, né? Você precisa se avaliar. Será que se eu colocar uma tatuagem, as pessoas vão estar pensando que eu sou muito santificado, que eu sou pá, ou será que é uma coisa que vai afastar as pessoas de Cristo? Precisa avaliar. É uma avaliação própria que você vai ter. E mais, às vezes a tatuagem pode te ajudar a alcançar pessoas para Cristo.
Mas você precisa variar. A sugestão que eu dou, faça tudo pensando em Cristo. Tudo. Vai colocar um piercing? Coloque esse piercing pensando em Cristo. Que às vezes, né, o piercing, o estilo, pode fazer você alcançar pessoas que outras não vão alcançar. Mas talvez isso pode afastar as pessoas. Porque na prisão, os presos, eles respeitam muito os pastores da Universal. Não só da Universal, como também as igrejas mais tradicionais. Dos pastores que usam terno e gravata e que vão pregar com aquela cara redonda lá, redonda não, né? Quadrada, e falando em nome de Jesus, aleluias, e o cara ora com aquele terno e gravata legal. E os presos respeitam muito, muito. Não mudam de vida, mas respeitam, né? Alguns mudam, vai, alguns mudam. Eles fazem um trabalho realmente sensacional nas prisões. E graças a Deus, hein? Porque se muitos mudam e a gente está na situação que está, imagina se não mudassem, né? A gente estaria numa situação mais difícil ainda. Então, aleluia, amém, graças a Deus, e que Deus abençoe os nossos evangelistas que estão aí dentro das prisões, das penitenciárias. Mas eles respeitam muito, gente, muito. Então, talvez, se você for lá de piercing e tatuagem, eles vão olhar para você e podem não ver ali uma pessoa de Deus confiável, por causa da visão, daquilo que eles estão enxergando. E pode ser você pode perder uma oportunidade de estar alcançando alguém. Como não? Você precisa avaliar. Mas se você não colocar tatuagem ou piercing, provavelmente você vai alcançar mais pessoas. Existe um exemplo que eu posso dar. Por que todo militar tem cabelo curto? Tem até outra coisa também, né? Por que o presidente Obama sempre tem aquele cabelinho curto dele, bem curtinho, e aquele rosto dele, né? Do jeito que ele é. Porque ele é como ele é. Aquele cabelo estilo militar, aquela coisa toda. A resposta, né, que a gente tem para isso é porque você, quando tem um cabelo curto e tá de barba feita, sem barba nenhuma, é, você pode ir em qualquer lugar. Se você colocar uma bermuda e sair, você é um cara saindo de bermuda. E se você colocar um terno e gravata, você é um cara colocando terno e gravata e você vai entrar em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai de cabelo curto e barba feita, né? Agora, quando você está muito barbudo, você pode chamar uma atenção positiva ou negativa. Entendem, mais ou menos? E isso é importante para o evangelho? Gente. Isso é muito importante para o evangelho. Tem gente que às vezes não presta muita atenção, mas Jesus é o cara que mais se atentava nesses detalhes. Porque quando Jesus pregava em algum lugar, ele usava vestes simples, roupas simples, humildes. E ele era um cara que tinha acesso a pessoas de muito dinheiro. O corpo de Jesus, quando ele morre, deveria ter ficado exposto por algum tempo, por dias, talvez até semanas. Deveria ficar exposto para que as pessoas olhassem e temessem. Porém, aí vocês vão ter que ler a Bíblia para ver. Um grande homem, e quando eu digo um grande homem, eu estou falando um homem com din-din, um homem com poder, ele chega diretamente até os grandes, se não me engano, ele chega em Pilatos, mas eu teria que botar o capítulo aqui para confirmar os nomes que eu estou dando, tá? E pede para tirar o corpo de Jesus da cruz. Como ele consegue isso? Porque ele é um cara com grande influência. Homens influentes conseguem tudo, gente. Então ele consegue tirar o corpo de Jesus na cruz e sepultar. Então, quando a gente vê esse homem aí com grande, né? José de Arimateia. Obrigado, Ali, muito obrigado. Eu esqueço os nomes, gente. Alguns nomes eu lembro, né? Mas às vezes é muito nome e eu esqueço alguns, perdão. Então, quando José, né, de Arimateia pede o corpo de Jesus, ele consegue, por causa da grande influência que ele tem. Então, ele consegue fazer isso. Ou seja, se Jesus tinha homens como José ali,
Ele era um cara que tinha muito acesso a finança, a dinheiro, a coisas boas. Mas ele sempre fez questão de andar simples. Por que Jesus andava simples, mesmo não tendo acesso a dinheiro? Porque ele queria passar o evangelho para todo tipo de pessoa, seja rico ou pobre. Mas se ele andasse com roupas muito extravagantes, talvez os mais pobres não dessem muita atenção para ele. Mas se ele andasse com roupas simples, tanto os mais ricos quanto os mais pobres iriam dar atenção para ele, por causa do conteúdo. Então, tudo que Jesus fazia já era pensado, tudo que Jesus agia, o jeito que ele agia, já era um jeito estratégico. Quando Jesus pregava, ele pregava contra ou a favor do vento. Ele não pregava e o vento vinha para cá, não. Ele pregava sempre em uma posição que todas as pessoas conseguiam ouvi-lo. Por isso que a gente tem que ficar atento até às posições que Jesus pregava. Às vezes ele pregava no barco, às vezes ele pregava em cima de um monte. Se ele estava em cima de um monte, né, gente, o vento vem de um lado e faz isso. E se ele estiver no lado oposto, o vento vem e ele consegue, né, a voz dele com muito mais facilidade, alcançar todas as pessoas. Então, a forma que ele falava, até mesmo por ele ser da Galileia, era uma forma mais simples. Era uma pessoa humilde falando. Então, tudo que Jesus tinha, tudo que Jesus fazia, era sempre estratégico, era sempre pensando. João Batista, onde João Batista pregava, de frente aos comércios, no deserto. Então, tinha o deserto, tinha o mar e tinha ali, né, no meio termo, o comércio. Ele pregava próximo do comércio. Por quê? Porque as pessoas tinham que passar por ali. Se você quisesse comprar peixe, se você quisesse comprar qualquer coisa ou vender, você tinha que passar por aquele caminho. E ele pregava exatamente ali, onde as pessoas iam e vinham. Então o cara não ficava em qualquer lugar pregando, ele pregava em um lugar estratégico, que ele poderia alcançar muitas pessoas. E a gente, às vezes, faz as coisas por fazer. A gente só quer fazer e ponto final, sem estratégia nenhuma, sem pensar em nada. Tipo, não, Deus vai abençoar. Não, Deus vai abençoar, mas deixa eu pensar numa estratégia aqui antes de fazer. Tudo, gente, tem que ser bem estratégia, tem que ter estratégia. Por que eu faço live depois das meia-noite, geralmente? Às vezes 10 horas da noite. Mas por que eu costumo fazer nesses horários tardes aqui? Porque o cara ele vai ter uma oportunidade. Ele vai poder ou assistir uma live de um doido falando de Deus, ou ficar vendo as safadezas que ele quiser ver. Ah, tem menina tirando roupa, tem o cara. Mano, é uma escolha. É uma escolha, gente. E lá na frente, quando ele estiver de frente a frente com Deus, e Deus falar: cadê suas obras? Não, Senhor, mas ninguém entregou a sua palavra para mim, cara. Deus ele vai falar: não, você teve uma escolha. Olha, tinha esse doido aqui, ó. Ele estava ali, você teve oportunidade, mas não quis. E eu, pelo menos, vou ficar livre disso. Pelo menos dessa parte aí eu fico. Tem muitas outras que eu tenho que resolver, mas essa daí eu já me livro. Então, gente, tudo que a gente faz é estratégico. Hoje eu acho que é muito fácil. Se a gente quer falar de Deus, a gente bota um vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a gente alcança pelo menos uma pessoa. É isso que eu penso, sabe? Antes de começar, eu penso assim, ó, pelo menos uma pessoa. Uma já tá bom já. Se uma pessoa conseguir ouvir isso e ser edificada, se ajudar essa pessoa no crescimento espiritual dela, tá bom, Senhor. Não preciso de mais nada. Tá ótimo. Porque é isso que eu posso fazer. Não dá para eu ir além. Mas se eu conseguir alcançar uma pessoa, já tá bom. E amém para ver gente como o Douglas Gonçalves, né? Do Jesus Cop. O cara estuda a palavra de Deus, tá aí pregando, fazendo a parte dele.
Se é um homem que agrada a Deus ou não, nunca vamos saber. Não cabe a nós, né, saber quem é ou quem não é que agrada, mas o conteúdo é um conteúdo que geralmente é bom de se ouvir. É bom de, de estar ali próximo, né? Mas eu não entro a fundo em críticas, né? Eu acredito numa coisa. Tem aqueles que criticam e tem os criticados, né? Os que criticam geralmente não fazem nada. E os criticados são aqueles que estão fazendo. Então, eu prefiro estar aí no grupo dos criticados, prefiro fazer alguma coisa. Se eu tiver alguém me criticando, quer dizer que eu estou fazendo certo. E talvez seja o caso dele, né? Tanto do Douglas Gonçalves quanto do outro pessoal que está aí agindo, né? Tem só um carinha, pessoalmente, eu não gosto de ouvir ele, não. Às vezes eu acho ele muito forçado. Mas eu não vou citar nomes porque eu não quero estar no grupo dos que criticam. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Para quem está assistindo aí na retransmissão, obrigado pela paciência, por estar ouvindo também. Eu estou vendo vocês aí, né? O Fernando, a Detinha às vezes está aí também. Enfim, não anotei os nomes para falar todos eles aqui agora, mas obrigado por estarem assistindo. Já estamos aí mais de 300 lives de pregações, cara. 300 lives de pregações ao longo desses 4 anos, né? 4, 5 anos quase. Então, para mim, cara, fazer as lives aqui, falar de Deus, é sempre bom. Para mim é sempre bom, de verdade. Eu já fui muito, talvez isso aqui sirva para alguém, eu já fui muito atento, muito ligado nesse negócio de conseguir números e tudo mais. Mas, gente, isso é um pecado. É um pecado que nós, às vezes. Será que dá para fazer? É um pecado, às vezes a gente está fazendo o evangelho, a gente está ali falando, pregando, e às vezes a gente está pensando muito em número e não está pensando em Deus, não está pensando no evangelho em si. E o número, gente, os números, eles mentem, porque às vezes tem 100 pessoas em um lugar, mas as cadeiras estão cheias de pessoas vazias. São sementes que não vão dar frutos nenhum. E às vezes tem 5 pessoas em um lugar, tem 2 pessoas em um lugar, uma pessoa em um lugar, e ele tem uma semente boa, uma semente que vai dar 100 frutos. Então, vale a pena, gente, pregar o evangelho, vale a pena a gente não ficar atento em números e em fatores que podem fazer com que a gente desista. E quando a gente se preocupa com os números, os fundamentos em Cristo ficam instáveis. Então a gente pode acabar agindo de formas que a gente não deveria ou não quer agir. Então eu espero de verdade que isso de alguma forma tenha falado com vocês e tenha edificado vocês, assim como me edifica. Quem quiser me adicionar aí no WhatsApp, nas redes sociais, tá tudo aí no meu perfil, pode adicionar à vontade. A gente troca uma ideia, se quiser entrar no nosso grupo do Instagram, a gente coloca lá também, tá? Podem me mandar mensagem a qualquer hora, porque as minhas notificações ficam desativadas, então nunca vão me incomodar. Se eu estiver vendo é porque eu abri mesmo lá o WhatsApp para ver. Fique com Deus, fique na paz, que Deus abençoe você, que abençoe a sua família e até a próxima live. Eu acredito que quarta-feira, gente, quarta-feira agora. Então eu não vou fazer nem segunda nem terça. Quarta-feira, tamo aí firmes e fortes, em nome de Jesus.